nós tínhamos começado a ver na aula passada, cálculo de força e ponto de atuação em superfícies planas imersas. Então, nós partimos de um modelo genérico e calculamos a força. A força depende do gama, da profundidade do centro de gravidade e da área da placa. E o centro de pressão, que tem coordenadas XCP e YCP. O centro de pressão está em algum ponto da placa, que nós podemos localizar usando o sistema de eixos colocado no centro de gravidade. Então, tem aqui uma posição dada pelas coordenadas XY, XCP e YCP. São as coordenadas deste ponto. Isso a gente calcula a função dos dados do problema, que é o gama do fluido, o ângulo de inclinação da placa, o ângulo, o momento de inércia, que é uma característica geométrica, e da pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Então, nós paramos aqui na aula passada. Vamos agora estender essa teoria. Nós vamos considerar o seguinte: existem muitas... Aristeu? Oi? O senhor não está compartilhando a tela. Parou de compartilhar, não é? Sim. No início estava compartilhando? Não. Porque tinha gente vendo a tela, que me perguntou em relação ao que eu tinha escrito. A gente está vendo só a câmera. Mas eu perguntei e eu estava olhando pela câmera mesmo. Entendi, por isso está ruim a visualização. Eu vou, então, refazer aqui o procedimento. Compartilhou, pessoal? Agora sim. Tá ótimo. Bom, então, nós vamos... Observem que aqui... Aqui eu tenho um reservatório, cujo nível está representado aqui, ó. Nós aprendemos a calcular força e centro de pressão, representado aqui no lado superior da placa. O mesmo procedimento vai ser adotado para calcular a força no lado de baixo da placa, neste lado. Tá? Se a placa é muito esbelta e se a pressão atmosférica aqui é a mesma, a mesma pressão atmosférica dos dois lados, então a força será a mesma. Agora, pode acontecer situações em que a pressão atmosférica que atua em ambos os lados, em cada um dos lados, que essas pressões sejam diferentes entre si. Pode ter, por exemplo, um lado da placa, uma placa que está separando dois reservatórios, ambos pressurizados com pressões diferentes. Então, se as pressões atmosféricas são diferentes, nós vamos usar essa fórmula completa para avaliar o centro de pressão. Agora, se T atmosférico for a mesma em ambos os lados da placa, então observem que ela não vai afetar
uma vez que as forças vão estar atuando em sentidos contrários. E a pressão atmosférica é a mesma em qualquer posição do reservatório. Ela atua na superfície do reservatório e ela propaga igualmente sobre todos os pontos. A pressão atmosférica. Agora, a pressão fluidostática, ela depende da altura de fluido, né? Que é essa parcela aqui, ó. Ok? Bom, então, se a pressão atmosférica for a mesma, a pressão, ela não vai afetar no cálculo da força, tá? Que depende aqui do HCG, e não vai afetar, aliás, aqui eu tenho que corrigir, pessoal. Aqui tem que ter uma soma T atmosférico mais gama HCG, isto vezes a área da placa. Se você olha, então, para a força resultante, tem uma força que atua nesse sentido, e no outro lado da placa, uma força que atua no sentido contrário. Se você soma as forças, o efeito da pressão atmosférica cancela, porque ele é o mesmo em ambos os lados. Se você faz um balanço de momento em relação a este ponto, por exemplo, ou em relação a este ponto, então, os momentos dessa força da pressão atmosférica também vão se cancelar. Então, ela não influencia. Então, quando a pressão atmosférica for a mesma em ambos os lados, a força F pode ser calculada de forma simplificada como gama HCG vezes a área, e o XCP, a pressão atmosférica também não influencia, então a gente considera, é como se ela fosse nula. Aí, se nós consideramos uma pressão atmosférica nula, o gama cancela com o gama, e o XCP fica igual a menos seno θ e XY sobre gama, sobre HCG, vezes a área. E o YCP, similar, seno θ e XX, HCG, vezes a área. Então, são dois conjuntos de fórmulas. As fórmulas mais completas para quando você tem pressões atmosféricas diferentes atuando sobre os lados da placa. E a fórmula mais simplificadas para problemas em que a pressão atmosférica é a mesma em ambos os lados da placa. Ok? Então, com isso, nós finalizamos a parte teórica de avaliação de força e de ponto de atuação sobre placas planas imersas, com qualquer geometria, desde que ela seja plana, e qualquer ângulo de inclinação. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu vou fazer, então, um exercício para a gente ilustrar a teoria. Tá, então nós vamos fazer o exercício 2,55. Problema 2,55. Vamos colocar aqui o modelo físico do problema. Qual é o modelo? Você tem aqui uma comporta da seguinte forma. Tem aqui uma barreira fixa. Ela está estacionária, ela é fixa. Em algum ponto ela está ancorada. E nós vamos instalar aqui uma comporta
Uma comporta que vem até o solo. E tem aqui um batente. Tem um batente. Então, ela pode se deslocar. Ela está, então, encostada, mas ela pode girar, já que aqui eu tenho uma rótula. Ela pode girar no sentido horário. Esse aqui é o ponto que nós vamos chamar de ponto B, e esse é o ponto A. E aqui do lado esquerdo, nós vamos colocar água. Colocar água com uma altura H. Essa placa aqui, ela tem um comprimento de 1,2 metros. É uma comporta retangular. Então, e ela tem uma largura L normal ao quadro. Então, L é igual a 1,5 metros. 1,5 metros. A largura, pessoal, é normal ao quadro. E 1,2 é a altura da comporta. Então, ela está articulada em A e tem movimento limitado pelo bloco B, que é esse batente. A água está a 20 graus Celsius. No item A, pede para calcular a força sobre o bloco B. Em A, força em B. E no item B, pede-se as reações em A. As reações em A. Isto com a profundidade H de 2,85 metros. metros. E o fluido que aqui está é água. Água. Ok. Então, o primeiro ponto que a gente observa é que, no lado que contém a água, na superfície, a interface entre a água A, atua uma dada pressão atmosférica. Mas, no outro lado, também atua a mesma pressão atmosférica. Então, esse é um problema que cai na categoria em que a pressão atmosférica que atua em ambos os lados da placa imersa é a mesma. Bom, observe que a placa de nosso interesse é essa comporta, ó, é esta. E nós precisamos determinar qual é o ângulo θ. Então, se a gente pega o prolongamento dela com a superfície, vai dar aqui um ângulo θ de 90 graus. Então, esse é o modelo físico do problema. Agora, o modelo matemático, com ele, nós vamos calcular o que se pede, que é a força em B e as reações em A. Bom, então, nós temos uma força no lado esquerdo, que vai atuar, aqui está o centro de gravidade, e aqui está o centro de pressão. Centro de pressão.
Observem que eu coloquei o centro de pressão abaixo do centro de gravidade. Quem vai dizer se realmente está abaixo é o resultado. Tá? Então, vamos calcular primeiro a força que atua no centro de pressão. Força F. Uma força fluidostática. Então, a F é gama HCG vezes a área. Gama da água. A água a 20 graus Celsius. Tem uma massa específica de 1000. O gama é a massa específica vezes o campo gravitacional, 9,8. Então, gama é 9.800 newton por metro cúbico. Newton por metro cúbico. Vezes o HCG. HCG, fiquem bem atentos, é a profundidade do centro de gravidade. Então, o H total é 2,85. 2,85. É o H total. Mas eu quero a profundidade do centro de gravidade. Então, eu vou retirar 1,2 sobre 2. Vou retirar essa altura aqui, ó, para obter a profundidade do centro de gravidade. Então, dá 2,85 menos 0,6, dá 2,25. 2,25. Então, HCG, 2,25 metro. E vezes a área. A área é 1,2 vezes 1,5. Metro quadrado. Observe que no numerador nós temos metro cúbico e no denominador também metro cúbico. Sobra, então, Newton, como esperado, que é a unidade da força. Eu vou pedir para alguém, ou de preferência mais de um, que tenha uma calculadora, que façam as contas. Eu vou fazer as contas junto com vocês. Então, multipliquem lá, ó, 9.800 vezes 2,25 vezes 1,2 vezes 1,5. Faça isso aí rapidinho para a gente não perder tempo. 39.690. 39.690 Newton. Isso, então, é a força, pessoal, que atua na placa quando ela está imersa numa coluna H, né, de 2,85 metros de profundidade. Observe que a placa está completamente imersa. Então, essa é a força. Bom, para determinar, observem que eu não conheço nem FB e nem as reações em A. Eu já conheço a força F. Mas ela não é a única força que é aplicada sobre a placa. É tanto que a placa está parada. Se fosse apenas ela, a placa movimentaria. Então, tem a reação em B e tem as reações em A. Então, eu tenho 3 incógnitas. Se eu fizer somatório de forças, eu vou ficar com uma equação e 3 incógnitas. Então, isso não vai permitir que eu resolva o problema. Então, é mais adequado que a gente faça o somatório de momento em relação a A, porque aí entra a força de reação do batente contra a placa, que é a nossa FB. Mas para fazer o somatório de momento, eu conheço o ponto de atuação da FB, mas eu não conheço o ponto de atuação da F. Por isso, nós deduzimos o modelo para avaliar o centro de pressão. Então, o próximo passo agora é determinar as coordenadas do centro de pressão.
Então, vamos lá. Quem será o nosso XCP? Menos XCP menos seno de θ e XY sobre HCG fez a área. Seno de θ é 1, mas observa que nós temos aqui uma placa com base 1,5 e com altura 1,2. Aqui está o centro de gravidade, aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X, e vamos agora determinar as coordenadas x e y do centro de pressão, que aqui eu desenhei abaixo do centro de gravidade. Então, aqui está o centro de pressão. A placa é simétrica. Agora, observando então, se a gente busca lá da estática, qual é o momento de inércia cruzado em XY quando eu tenho uma placa simétrica em relação ao eixo vertical, normal a X? Isso dá zero. Então, vai ficar igual a zero, o XCP. Quem anulou o XCP? O momento de inércia cruzado. Intuitivamente, isso fecha, porque se a placa é simétrica, o que eu espero é que o centro de pressão esteja na linha de simetria. Na linha de simetria. Centro de pressão. Para ele estar no centro de pressão, o deslocamento em X do centro de pressão é nulo. Para ele estar na linha de simetria. E quem anula o XCP? É o IXY, o momento de inércia cruzado. Ele é nulo. Bom, vamos agora calcular o YCP. Menos seno de 90 graus e XX. E XX é a base vezes a altura ao cubo sobre 12, porque é uma placa retangular. BH3 sobre 12. 1,5, 1,2 ao cubo sobre 12. Vezes HCG. HCG é 2,25. E vezes a área. 1,5 vezes 1,2. Bom, aqui vocês podem cortar 1,5, corta 1,2, fica ao quadrado, e aí façam as continhas, por gentileza. YCP igual, vai ficar 1,2 ao quadrado, dividido por 12, dividido por 2,5, e é isso. Quanto que deu? Vamos lá, alguém faça as contas, por favor. 0,27. 0,27. Por favor, alguém mais faz a conta para a gente conferir. 0,27. Qual a unidade disso? Observem que aqui no numerador eu tenho 1,5 metro, 1,2 metro. Bom, vai ficar 1,2 ao quadrado, metro quadrado. E embaixo, 12, 2,25, que é metro, cancela, dá então unidade de comprimento, como era de se esperar. O y é uma coordenada, então tem que ter unidade de comprimento. 0,27 metros. Professor, o meu deu 0,053. O meu também, 0,053. 0,053. Agora, também de fazer deu 0,5333333. Tá. 0,0 ou 0,53? 0,0. 0,0. Tá. Então, vou
Confere todo mundo. 0,053 metro. Ou seja, 5,3 centímetros. Então, observem o que diz esse número. É bom para a gente adquirir um certo sentimento dos problemas. Quando eu tenho uma placa de 1,2 metros imersa em uma coluna de 2,85 metros, o centro de pressão deslocou para baixo do centro de gravidade de 5,3 centímetros. Isso é para a gente ter uma noção. 5,3 centímetros. Ok? Por que deslocou para baixo? Porque observem, a distribuição de força aqui na placa, ela não é uniforme, ela é linear, mas ela não é uniforme. Neste elemento eu tenho uma dada força. E neste elemento lá embaixo, eu tenho uma força maior, porque a profundidade aumentou. Então eu tenho aqui uma distribuição linear, onde os maiores valores estão nas partes mais profundas. Então, esse fato físico é que desloca o centro de pressão para baixo do centro de gravidade. Ok? Deslocou de quanto? Bom, vai depender dos dados do problema. Nesse caso, 5,3 centímetros. 0,053 metros. Beleza, pessoal? Estão acompanhando até aí? Bom, agora, nós já temos o ponto de atuação e temos a força. Portanto, nós podemos agora fazer um somatório de momento em relação ao ponto A. Por que eu escolhi o ponto A e não o ponto B? Eu podia escolher o ponto B. É que se eu escolho o ponto A, eu tenho lá duas incógnitas. E aí, como o somatório de momento é em relação a ele, eu mato essas duas incógnitas porque elas vão ficar multiplicadas por braços nulos. Aí só sobra a minha incógnita de interesse, que é a força em B. Ok? Então, o somatório de forças em A fica igual a F que multiplica a distância de A até a força, que é essa distância aqui, olha. Vai ficar, então, igual a 0,6 mais 0,053. Muito cuidado com o sinal. O YCP deu negativo, mas aqui eu coloquei mais. Porque eu quero esta distância, olha. Essa distância. Então, é a metade mais o deslocamento do centro de pressão. Essa é a força F que atua. Deixa eu já colocar os valores aqui, pessoal, que vocês já vão fazer as contas. Somatório de momentos em relação a A, fica igual, então, a quanto que vale a força? 39.690. Que multiplica o braço 0,6 mais 0,053. Então, essa é a força que atua no sentido anti-horário. A força que o batente aplica na placa é uma incógnita. Eu não vou colocar sinal nela, tá? Eu vou colocar simplesmente FB vezes o braço, que é 1,2, igual a 0. Observe que eu fiz uma soma. Eu fiz uma soma com FB sem sinal.
porque ela é a minha incógnita. Então, eu tenho que descobrir, eu tenho que determinar o valor e o sentido. Isto a equação nos fornece. Então, por favor, calculem FB. Vai ficar igual a esta multiplicação dividido por 1,2. Menos 21.597,975. Menos 21.597. 975. Vamos colocar 598, arredondando, tá bom? 598 newtons. Então, deu valor negativo a FB, tá? Ou seja, é a força que o batente está exercendo sobre a placa. FB. Agora, se a pergunta foi a força que o batente experimenta, então, força, vou escrever aqui, ó, no batente. Ela é positiva. 21.598 newtons. Para ter a resposta correta. É a força que você vai aplicar no batente. Ela vai atuar da esquerda para a direita. Tem um sinal contrário à força que o batente exerce sobre a comporta. Ok, pessoal? Bom, a outra incógnita que se pede é quais são as reações em A. Então, vamos colocar aqui, quem é Rx? R em A na direção X. Faço o somatório de forças agora. RAX mais AF, força fluidostática, que é 690. Agora, menos a força que o batente exerce sobre a placa, que é 21.598. Então, daqui nós retiramos, veja bem, tem que estar em equilíbrio, isso tem que ser igual a zero. Então, o RAX fica igual a 21.598 menos 36.690. Resulta quanto? Menos 18.092? Quanto? 18.092. 18.000. Tive um problema de um erro aqui no sistema. $18.000, dito, por favor. 592. 0,92 no meu. 0,92 Newton. Alguém ia fazer uma pergunta quando deu problema. Alguma dúvida? RAX. Bom, agora, o RAY, deixa eu ver se ele forneceu o peso dessa placa. Ele não forneceu o peso, mas para dar a resposta completa, nós vamos ter que o RAY, que tem um sinal desconhecido, né? Mas o peso atua para baixo, então menos o peso igual a zero. Não tem outra força atuando em Y. Portanto, o R... Pois não. Acho que RAX dá menos 15.000. Deu menos quanto? Menos 15.092. 15.092? É.
Tá. Então, eu vou corrigir aqui. Professor, mas é porque eu acho que ali é 39.690, não? Você pôs 36. Ah, foi eu que errei, pessoal. Aqui, olha, é 39, tá certinho. Deixa eu apagar tudo aqui e a gente fazer direitinho. Trinta e nove mil 690. Então, RAX resulta em menos, dita de novo. 18.092. Ok, agora está certo. Eu que tinha colocado o valor errado, obrigado. E aqui, pessoal, ó, igual ao peso, tá? Não tem força fluidostática atuando na direção Y. Se a placa tivesse inclinada, aí nós teríamos tanto em X quanto em Y. Tudo bem? Bom, já tem lá no arquivo, em aula da semana passada, da quinta-feira, eu já coloquei lá a listinha de exercícios para vocês. Então, eu fiz uma aqui para começar, para ilustrar a teoria, aí vocês vão agora treinar fazendo os demais sugeridos, tá bom? E agora, nós vamos dar sequência, aprendendo a fazer cálculos de forças. Fluido, estáticas e ponto de atuação sobre superfícies curvas imersas. Superfícies curvas imersas. Então, vamos estender o que nós vimos para a superfície plana, vamos estender agora para superfícies curvas. E também não importa qual é a geometria da superfície curva. Você pode ter, por exemplo, uma caixa de ovo encurvada. Não importa qual é a geometria. O que a gente precisa é conhecer a geometria. Entenderam? Pode ser qualquer tipo de geometria. Então, uma forma bem geral é imaginar uma caixa de ovo e você dá uma curvatura nela. Isso é uma superfície curva imersa, genérica. Tudo bem? Então, vamos aprender a calcular as forças. E vamos partir, então, de um reservatório. Vamos aqui representar uma superfície curva qualquer. Está lá. Ela tem uma variação na direção normal ao quadro, que pode ser tridimensional. E nós queremos agora avaliar qual é a força, ou, nesse caso, a gente vai avaliar, ao invés de avaliar a força diretamente, nós vamos avaliar as componentes da força. Componente horizontal e componente vertical, que atua sobre a placa. Então, nós vamos ter o vetor força, que vai ser dado por um F horizontal e um F vertical. Bom, então, para isso, nós vamos ter que refazer a nossa integração. Vamos pegar aqui um elemento de área. Um elemento de área. Sobre esse elemento de área, nós vamos ter uma força atuando normal
a ele. Essa é a força F, que vai ser decomposta. Melhor, como é um elemento de área, o que nós vamos ter aqui é um elemento de força, dF, que vai ser decomposta num elemento PF horizontal e DF vertical. Ok. Bom, o elemento de força, DF, depende da pressão que atua naquele ponto. Vamos considerar que a pressão atmosférica seja a mesma dos dois lados. Então, vai ficar gama H vezes o elemento de área dA. E seu DF, gama do fluido, vezes o H, que é a profundidade do elemento de área, H, vai te dar a profundidade, e vezes o elemento de área dA. Bom, vamos pegar aqui, olha, esse ângulo θ. Melhor, vamos chamar de beta. Ângulo beta. Então, como a área, nesse caso, é muito complexa, se eu busco calcular a força F diretamente, fazendo essa integração, eu consigo calcular. Porém, tem um jeito mais fácil de a gente fazer. É calcular as componentes. Porque se eu tenho as componentes, automaticamente eu tenho o módulo da F. Então, vamos buscar as componentes. Começando, então, pela horizontal. DF na horizontal vai ser gama H de A projetado na horizontal, vezes o cosseno de beta. Cosseno de beta. Agora, dA cosseno de beta, nós vamos denominar, porque se vocês lembrar um pouco aí das regrinhas dos ângulos, aqui, olha, você tem, vou desenhar aqui o elemento de área ampliado. Aqui está o elemento de área. dA. Aqui está a vertical, a horizontal. Normal está a força. Este é o ângulo beta. Então, isto aqui é o dA. dA cosseno beta, eu vou deixar para vocês verificar isso direitinho, mas o que eu vou escrever é verdade. Vocês só vão verificar. dA cosseno beta é a projeção de dA na vertical. Tá, isso aqui, ó. Então, isso aqui vai ser dA, nós vamos chamar de dA vertical, igual dA cosseno de beta. Então, esse aqui é o nosso dA vertical. dA vertical. E agora sim, a força horizontal é a integral sobre toda a área, né? Essa placa tem uma dada área A total, integral sobre toda a área de dFH, que é igual
a integral sobre toda a área de gama H dA vertical. Como nós estamos integrando com elementos de área na vertical, então aqui nós vamos ter a área vertical. Ou seja, é a projeção na vertical da área total. Então, isso aqui é a área A e isso aqui é a área AV. A projeção. Pego essa superfície e projeto na vertical. Ora, se é a projeção, não importa quão complexa é essa geometria, uma caixa de ovo encurvada, a projeção vai dar uma placa plana de geometria qualquer. Placa plana de geometria qualquer. Então, o cálculo do gama HCGDA recai no cálculo de uma superfície plana, porque a projeção ela é plana. Então, isso aqui vai resultar em HCG da superfície vertical vezes o gama. Vou colocar primeiro o gama. Gama HCG da superfície vertical vezes a área vertical. A área vertical. Então, está aqui como nós vamos calcular a força horizontal. Gama HCG vertical vezes a área vertical. Essa é uma nomenclatura para representar a projeção da superfície genérica na vertical. A gente vai chamar de área vertical. Ok, pessoal? Até aí? Aqui tem uma passagem que foi feita abruptamente, ó, porque eu estou integrando, né, aqui recaiu na teoria de placa plana. Por quê? Não importa qual é a geometria imersa, a sua projeção vertical vai dar uma placa plana. Sempre. Uma placa plana. E não precisa ser retangular. Mas a teoria que nós desenvolvemos para a placa plana não exigia que fosse retangular. Podia ter uma geometria qualquer. Bom, então nós já sabemos calcular qual é a força e, em consequência de ser uma superfície vertical, nós sabemos também calcular o x, CP, menos eu vou colocar aqui, ó, seno de θ e XY da placa vertical sobre HCG da placa vertical vezes a área vertical. Bom, agora eu pergunto. Não importa qual é a superfície curva imersa. A sua projeção na vertical terá um prolongamento, um cruzamento, seu prolongamento com a superfície horizontal sempre com 90 graus, porque ela é vertical. E a superfície, a interface entre o líquido e o gás é sempre na horizontal. Então, o ângulo θ, prolongamento da superfície vertical com a interface, é sempre 90 graus. Então, isso aqui é sempre 1. Então, fica igual menos IXY da superfície vertical dividido por HCG vertical vezes a área vertical. E o YCP, aqui, olha, acrescentem, XCP vertical. YCP, V menos IXX sobre HCG
CG, HCG. Vertical, área vertical. Tá aí, pessoal. Então, nós já temos metade do problema resolvido. Eu sei calcular a força e sei calcular as coordenadas do centro de pressão sobre essa superfície vertical, que é uma parte do problema. Nós estamos procurando calcular por parte. A horizontal, ponto de atuação. Agora vamos calcular a vertical e ponto de atuação. E com essas informações, a gente obtém o equivalente a ter determinado diretamente a força e o ponto de atuação dela. Nós vamos ver isso. Ok. Tá claro isso aí? Tem alguma dúvida? Logo depois, nós vamos fazer um exercício com uma superfície plana, superfície curva imersa. E aí, acho que a teoria fica mais clara quando a gente fizer o exercício. Bom, então esta é a parcela da força horizontal. Agora vamos olhar aqui como avaliar a força vertical. Então, DF vertical vai ser igual aqui, ó, DF gama H dA seno de beta. Projetei na vertical. Olha lá. Pego essa força F vezes o seno de beta, dá essa projeção. Que é a força vertical. Mas dA seno de beta, dA cosseno beta deu a projeção do elemento de área na vertical. dA seno beta vai dar a projeção na horizontal. Projeção na horizontal. Portanto, DF vertical é gama H dA horizontal. Agora, o que é H vezes o dA horizontal? Olha lá. Ó. Se eu pego essa projeção aqui e multiplico pela altura, eu vou obter um elemento de volume. Elemento de volume. Portanto, DF vertical é gama vezes o elemento de volume que se encontra sobre esse elemento de área. Isso é intuitivo. Qual é a força que uma coluna de fluido exerce sobre uma superfície que o sustenta? É o peso do volume de fluido. Gama vezes dV. Gama é Newton por metro cúbico, vezes o dV, que é metro cúbico, sobra Newton. A força vertical sobre o elemento de área. Portanto, a força vertical é igual a integral sobre toda a área de gama dV. O V cortado, pessoal, representa volume. O V representa vertical. São denominações diferentes. Bom, se o gama é constante, ele vem para fora da integral, e quando eu integro sobre toda a área, eu vou obter o volume total. Então, a força vertical é gama vezes o volume V. Quem é o volume V? É o volume total que se encontra sobre a placa. É isso aqui, ó. Todo esse volume está sobre a superfície curva imersa. Ok? Então, este é o valor da força. Se eu conheço o fluido e conheço o volume que se encontra sobre a superfície, isto é intuitivo. Imaginem que vocês tenham lá
uma vasilha, uma bacia, preenchida com água. Qual a força que nós devemos exercer sobre ela para mantê-la parada? Essa força é igual ao peso. Peso da água mais o peso da bacia. Se o peso da bacia é desprezível, sobra o peso da água, que é todo o volume que se encontra sobre a bacia. No caso do exemplo da bacia, a força horizontal resultante seria nula. A gente não precisa exercer nenhuma força para um lado ou para o outro, para mantê-la em equilíbrio. Basta sustentar o peso. Mas se você tem uma barragem inclinada, aí nós vamos ter uma força vertical e uma força horizontal. E a barragem deve sustentar, ela deve manter o equilíbrio. Bom, agora, pessoal, falta a gente aprender a calcular qual é o ponto de atuação desta força. Eu vou desenhar de novo aqui o volume, o problema, porque o desenho lá já está bem carregado. Então, está aqui o volume de fluido que se encontra sobre a superfície. Observe que o volume de fluido tem um centro de gravidade. Se esse volume está parado, está em equilíbrio, é porque a placa está sustentando esse volume. Então, a placa exerce sobre o fluido uma força vertical que tem que passar pelo seu centro de gravidade. Essa força vertical que a placa exerce sobre o fluido é menos a força que o fluido exerce sobre ela. Portanto, a força vertical passa pelo centro de gravidade e atua sobre a placa. Essa é a força vertical. E a força horizontal, nós vamos fazer a projeção. Aqui está a projeção, que é a área vertical. Aqui está o CG vertical. Aqui está o CP vertical. Então, a força horizontal atua sobre o centro de pressão vertical. Ok. Aqui eu desenhei, eu vou redesenhar porque ela ficou muito fora. Como eu tenho mais volume à esquerda, é natural que o centro de gravidade esteja deslocado, tá? Eu vou desenhar exagerado aqui, que é para a gente ver o cruzamento das forças. Está aqui a força vertical e aqui a força horizontal. Se eu translado essa força para cá, porque aqui eu só transladei para lá para a gente expressar, né, que ela atua sobre algo que é a projeção. Mas, no fundo, ela atua aqui, olha. Ela atua sobre a superfície. Então, aqui estão as duas componentes da força. Força vertical, força horizontal. Aqui tem um ponto de cruzamento das duas. A força resultante, que tem essas duas componentes, vai atuar sobre esta linha. E aqui está o centro de pressão da superfície curva. Então, se eu quero determinar o centro de pressão, basta determinar a equação dessa reta. Então, essa é a reta pela qual passa a força F. Eu tenho esse ponto, porque é o cruzamento das duas. Já que eu tenho as coordenadas do centro de pressão, eu tenho as coordenadas do centro de gravidade, CG. Então, eu consigo determinar este ponto, a gente vai ver nos exercícios. Eu tenho esse ponto e tenho o valor das forças, portanto, eu determino o ângulo de inclinação dessa reta. Se eu tenho um ponto e o ângulo de inclinação, nós determinamos a equação da reta. Com a equação da reta
E a equação da superfície imersa, isso eu preciso dar, é um problema que está sendo resolvido e eu tenho que ter dados. Então, com a equação da reta e mais a equação da superfície curva, eu determino a interseção, eu sei por geometria analítica, onde a reta perfura essa superfície imersa. Aí eu tenho o centro de pressão, tenho o ponto de atuação da força. E assim, a gente finaliza o equacionamento para cálculo de força e ponto de atuação em superfície curva imersa. Nós vamos agora fazer um exercício sobre esse tema que eu acho que vai clarear mais a teoria, tá? Mas se tiver alguma dúvida aqui que eu possa esclarecer antes do exercício, fiquem à vontade. Professor, a gente parte da pressuposição que o CP vertical e horizontal estão no mesmo X. O CP nós só determinamos para a projeção da placa, tá? Para o vertical, nós sabemos que ele passa pelo centro de gravidade do volume. Essa é a informação que nós temos. Então, nós só vamos falar de CP da projeção. E, posteriormente, nós vamos falar do CP da superfície. Observa que não está no mesmo Y. E também não está no mesmo X. Tá? Ele é genérico. Isso tem que sair como resultado dos cálculos. Tudo bem? Entendi, obrigado. Ok. Deu para pegar. Tá, beleza. Bom, então, vamos pegar aqui um exercício, pessoal, para clarear isso aí. Nada melhor que fazer as contas. Vamos pegar aqui uma superfície curva. Vamos pegar o problema 2,82. Então, o problema é o seguinte. Nós temos uma barragem, que é 1/4 de círculo. Uma barragem. Aqui está a barragem. Isso é solo, é concreto. E aqui está a água. Aqui tem um raio R. Raio R. Porque é 1/4 de círculo. E R é igual a 20 metros. R igual a 20 metros. E a largura normal ao quadro? 50 metros. Pede-se para determinar F vertical, F horizontal e o centro de pressão. Centro de pressão. E o fluido aqui é água. Água.
Ok, pessoal. Então, vamos para o modelo matemático. Modelo matemático. Então, aqui nós temos uma superfície curva, cuja equação a gente sabe determinar. É um quarto de círculo. E nós conhecemos o raio. Então, vamos escolher aqui um sistema de eixos. Aqui, ó, vamos colocar aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Usei letras maiúsculas para separar daquele sistema de eixos que nós usamos, colocado no centro de gravidade da parte plana, tá? Que são XY minúsculos, para não confundir. Bom, primeiro nós vamos determinar a força horizontal. Para isso, eu faço a projeção da barragem na vertical. Está aqui a projeção. Então, essa é a área vertical. Este é o CG vertical. Este é o CP vertical. Então, força horizontal é gama HCG vertical, área vertical. 9.800 Newton por metro cúbico. HCG vertical é a distância da superfície, da interface fluido líquido gás, superfície da barragem, até o centro de gravidade da projeção. E é essa distância aqui, olha. HCG vertical. Um raio, 20 metros. Então, essa profundidade aí dá 10 metros. Vezes a área vertical, que é 10 vezes 50. Portanto, a força horizontal igual, façam as contas. Professor, a área vertical não seria 20 vezes 50, não? Exato. Eu peguei a metade, né? Eu peguei de novo o centro de gravidade. Aqui é 20, está certinho, obrigado. 20. Deixa eu reescrever isso aqui. 20 vezes 50, certinho. Força horizontal igual a quanto? Deu 98 vezes 10 a sexta. 98 meganewtons. Ok. Ora, o XCP vertical é 0, porque é uma placa retangular. O YCP vertical, vou desenhar aqui a placa só para a gente localizar o sistema de eixos. Vou desenhar com o mínimo de proporcionalidade. Ela tem 50 de largura e tem 20 de altura. Aqui está o CG vertical e aqui está o CP
vertical. Aqui nesse ponto está o Y e na horizontal está o X. Então, o XCP é 0 e essa distância aqui, olha, é o nosso YCP vertical, que é igual a menos I XX sobre HCG vertical vezes a área vertical. Então, isso aqui vai ficar igual a BH3 sobre 12. B, 50. H, 20 ao cubo sobre 12 vezes o HCG. HCG vale quanto? Vale 10. E vezes a área, que é 50, 20 vezes 50. YCP vertical igual. Vamos conferir aqui, pessoal. Momento de inércia, BH3 sobre 12. Base é 50, a altura é 20, sobre HCG vezes a área. O HCG é 10, vezes a área, que é 20 vezes 50. Então, esse 50 corta. Aqui fica o quadrado. E vai dar, então, 20 ao quadrado sobre 12 sobre 10. Dá quanto? — 3,33. Então, pessoal, novamente, para vocês terem um sentimento de dimensão. Essa placa tem 20 metros de profundidade, ó, de comprimento. Melhor, de altura. Como ela está na vertical, o centro de pressão deslocou abaixo do seu centro de gravidade, deslocou de 3,33 metros. Tá? Então, o centro de pressão, nesse caso, está a 3,33 metros abaixo do centro de gravidade. Só para a gente ter uma ideia. Bom, eu já tenho, então, a força horizontal e já tenho YCP vertical. Agora, vamos olhar a parte da força vertical. Então, força vertical igual a gama vezes o volume que se encontra sobre a superfície imersa. E vai ficar igual a gama, o volume, pessoal. O volume vai ser a área de um círculo dividido por 4, porque é 1/4 de círculo. Então, vai dar π R2 sobre 4 e vezes o L. Tudo bem? π R2 dá essa área aqui, ó. Toda essa área. Se eu multiplico pela largura, eu obtenho o volume da minha barragem, quer dizer, o volume de água que se encontra sobre a barragem. Gama vezes o volume. E R2 sobre 4L. 9.800 vezes π vezes 20 ao quadrado vezes L sobre 4. Então, a força vertical deu O meu deu 15,39 vezes 10 à sexta. 15,4 mega Newton.
Ok? Bom, agora eu preciso determinar, observa, aqui eu tenho o eixo X, Y, aqui está o meu quarto de círculo, aqui está o CG do volume, CG do volume. E eu preciso determinar esta linha de atuação da força vertical. Então, eu pergunto para vocês quanto que vale o X. Vocês estão vendo a importância de usar dois sistemas de coordenadas. Tem um sistema que é com letras maiúsculas e tem um sistema com letras minúsculas. Tem que separar direitinho cada um deles. O sistema com letras minúsculas, XY, está sempre no centro de gravidade da minha placa plana. Seja para problemas de placa plana, seja para problemas de placa curva. Quando nós temos que calcular a força horizontal através da projeção. Aí eu caio num problema de placa plana. Então, eu pergunto, quanto que vale o XCG do volume? Vocês sabem calcular isso? Da estática? 0,424 de R. Estão lembrados? Se não, depois dá uma revisadinha no livro de estática, tá? E confere se eu estou certo. Quanto que deu isso aqui? 0,424 vezes 20? 8,48. Então, observe. A distância deste ponto até este, 20. O centro de gravidade está um pouquinho à esquerda do ponto médio. Por quê? Eu tenho mais área para cá. Então, tem mais volume para cá. Por isso, ele deslocou, 8,48. Essa é a coordenada X do centro de gravidade do volume. Que está, quem é esse volume? O volume sobre a placa. Então, está lá. Bom, pessoal, agora nós temos tudo o que precisa e o problema de fluidostática em si terminou. O que vem agora é a aplicação de geometria analítica para a gente determinar o centro de pressão. Bom, então vejam. Vamos agora determinar o centro de pressão, que é o que se busca. Determinação do CP. Então, nós temos aqui XY aqui nós temos a projeção. Aqui a área vertical. Aqui está o CG vertical. Aqui está o eixo Y, minúsculo. O eixo X está apontando para fora do quadro. E nós determinamos este ponto, que é o CP vertical. Nós já temos essa coordenada aqui, ó. Menos 3,3 metros, né? E aqui nós temos o centro de gravidade, CG do volume. CG do volume. Então, se eu passo aqui uma linha, ó,
Se eu faço aqui outra linha, aqui está F vertical, F horizontal. F vertical e F horizontal. Então, aqui eu tenho um ponto P importante. P. Quais são as coordenadas do ponto P? Nós vamos chamar de XP e YP. São as coordenadas do ponto P. Vale quanto? Vale. O XP é 10 mais, muita atenção, porque lá está com valor negativo, 3,33. Mas eu quero essa posição, por isso eu somo o módulo do YCP. Então dá quanto? 13,33. Vírgula. YP. Eu fiz errado, pessoal. Tá? Eu fiz errado. Vamos lá. De novo. Eu quero o XP. X é o quanto nós deslocamos aqui, olha. Quanto nós deslocamos aqui. É o X do ponto P. Vale quanto? É o próprio X CG do volume. 8,48. Agora sim, o YCP, o YP, que é essa distância. Que será, então, 13,33, certo? Então, essas são as coordenadas do ponto P. E aqui nós temos a reta pela qual vai passar a resultante, a força, cujas componentes são FH e FV. Então, se eu pego esse ângulo beta, quem é a tangente de beta? Tangente de beta vai ser FV sobre FH. Tangente de beta. Mas, vamos pegar aqui, acho que eu fui infeliz na escolha do beta, pessoal, porque aqui eu tenho uma reta, ó. Essa reta, cuja inclinação a inclinação dessa reta, é porque o eixo está invertido, tá? A gente tem que olhar com cuidado. A inclinação dessa reta, a reta que eu busco é a y de x. Y de x é um AX mais B. A é a inclinação. Então, A igual a tangente de... Vamos localizar aqui qual é o ângulo, porque está invertido. Se eu desenho aqui, só para a gente facilitar o nosso raciocínio, y de x, e eu tenho uma reta que cruza aqui o eixo y.
né? Então, a inclinação dessa reta depende desse ângulo aqui, ó, que vai ser a tangente de FV, tangente de um gama, vezes que é igual a FV sobre FH. Esse aqui vai ser o ângulo gama. Quem é FV? 15,4 dividido por 98. Dividido por 98. Quanto que deu? 0,1571. 0,1571. Ok. Agora vamos deduzir a equação da reta. Y de x 0,1571x mais b. Y de 8,48 0,1571 de x, que é 8,48, mais b, igual a 13,33. Quanto que deu b? Aproximadamente 12. O B deu 12. Tá. Vamos ver aqui. Deu 12 metros. Ok. Vamos ver se está consistente. Acho que aqui tem um erro que nós temos que ver. Está no cálculo da inclinação da reta, tá? Porque eu fiz a inclinação como sendo FV sobre FH. FV sobre FH. Na verdade, aqui, olha, nós vamos refazer para ver se dá a consistência e depois vocês vão fazer os desenhos direitinho para entender. Dá 15, dá o inverso, 15 sobre 98. 98 sobre 15,33. Quanto que dá isso aqui? 6,4 aproximadamente. 6,4. 6,4. 6,4. Tá. Vamos revisar as forças, pessoal, porque eu estou achando que tem algum erro aqui no cálculo da força devido à diferença entre os valores, né, que tem a vertical, que deu menor que a horizontal. Muito menor. Então, vamos revisar o cálculo das forças. FH, gama HCG vezes a área. 9,8
vezes 10, vezes 20, vezes 50. 20 a altura, 50, tá certinho. Só confiram, por favor. Ah, mas aqui tá certo, né? Porque aqui vai dar 1.000, 10.000. Deu 98 mega. 20 vezes 50 dá 1.000. Vezes 10 dá 10.000. Vezes 9.800. Confiram aí se dá realmente 98 meganewton. Ô, professor, pode falar, José. Pode. No FV ali que está errado, é 154 meganewtons. Ah, ok. Por isso que estava dando tudo errado. É só as contas ou tem erro na minha nomenclatura? É a conta só. A conta, beleza. Então eu vou apagar aqui, pessoal. Aqui o x está certo, porque não depende da força, mas o valor dela é que está errado. Então, FV, 154 meganewtons? Isso. Tá. Bom, o x está ok? Vamos ver o ponto de atuação. Isso aqui também é geométrico, está ok? 13,33 é geométrico. Agora, aqui é que nós vamos corrigir tudo. Porque a nossa força estava incorreta. Vamos corrigir tudo. Então, temos o ponto P. Então, a reta Y de x é AX mais B, onde o A vai ser a tangente deixa eu escolher aqui qual vai ser, 154 é FV, isso, tangente de beta, que é igual a 154 dividido por 98. Quanto que deu? R$ 154 por 98. Alguém faz a conta? $1,57. 1,57. Ok. Então, y de x igual 1,57 vezes x. Desculpe, aqui é x maiúsculo. A x mais b. 1,57 de x mais b. Portanto, y de 8,48 igual 1,57, 8,48 mais b igual a 13,33. Quanto que deu b? (13,33) menos 1,57 dividido por 0,0164. 0,0164. Ok, pessoal. Agora está consistente. E eu vou explicar para vocês por que eu desconfiei que tinha erro. E isto é muito importante, tá? Quando ele está resolvendo um problema. A gente tem que ter expectativa.
para que ao longo dos cálculos a gente cheque, né, de uma forma intuitiva. Pode até ser contrariada a intuição, que a gente pode estar errado. Mas, normalmente, quando a gente entender o problema no modelo físico, a gente já tem intuição, mas já tem expectativa sobre o que deve dar. E eu vou explicar para vocês. Observe. Aqui nós temos um quarto de círculo. Círculo. Então, eu vou pegar um elemento de área qualquer aqui, olha. A força tem que estar normal a esse elemento de área. Esse DF. Como isso é um quarto de círculo que está centrado neste ponto, vocês concordam comigo que a direção de atuação dessa força deve passar pelo centro. Vocês concordam? Porque não tem que ser normal ao círculo. Como é normal ao círculo, então a direção tem que ser o próprio centro do círculo. Se eu pego qualquer outro elemento de área, o elemento de força novamente passa pelo centro. Ora, se os elementos de força, todos eles passam pelo centro, eu pergunto para vocês, por onde tem que passar a força resultante? A força integrada. Vocês concordam que também tem que passar pelo centro? Porque ela é a soma de todos os elementos de força. Todos os elementos passam por esse ponto. Então, a soma tem que passar também por aquele ponto. Aqui eu desenhei com um B. E lá nós determinamos o B. Quanto que deveria ter dado o B? Exatamente. O V é o quanto que o ponto de cruzamento deslocou em relação à origem. Com base na análise física, nós observamos, nós esperamos, que o B seja zero, porque a força somatória, a soma dos elementos de força, também deve passar pelo centro do círculo. Nós obtivemos um número muito pequeno. Por que não deu zero? Porque o que eu esperava era zero. Não deu zero porque nós fizemos arredondamentos ao longo dos cálculos. Se fizermos com maior precisão, né, faça as contas lá no computador, com dupla precisão, vocês vão obter diferença de zero lá na 15ª casa. Ok? Então, aqui, olha, nós vamos dizer que o B é zero. Tá? O B é zero. E daí nós vamos retirar que y de x é igual a 1,57 x mais b, que é zero. Então, só dá isso. Tá aqui a equação da reta pela qual passa a força F. Agora, nós queremos determinar o CP, o centro de pressão. O nosso horário já está finalizado, acho que está, né, 12h20. Eu vou só fazer a indicação para vocês determinar a interseção. Eu quero, então, a interseção entre a reta e a equação do círculo. Como é que é a equação do círculo? Equação do círculo. X quadrado mais y quadrado igual 20 ao quadrado. Ok? Agora, no ponto de... Opa. Aqui está o CP. Então, no
O CP tem coordenadas x, CP e y, CP. Então, neste ponto, as coordenadas desse ponto para a reta são as mesmas que as coordenadas desse ponto para o círculo, porque é um ponto de interseção. Portanto, se eu substituo aqui, olha, x² mais y², 1,57 ao quadrado, x² igual a 20². Portanto, x igual a 20 ao quadrado dividido por 1 mais 1,57 ao quadrado. Me ajudem aí, ver se eu estou errando, tá? Eu coloquei aqui o x² em evidência, ficou 1 mais 1,57 ao quadrado, 20 dividido por isso, raiz quadrada, e eu pego a parte positiva. Isso aqui, olha, para deixar bem claro, isto aqui só é válido para xCP e para xCP. Então, xCP igual. Façam as contas, por favor. Aqui deu 10,74. 10,74 metros. Isso é o xCP. Portanto, quanto que vale o YCP? YCP. Basta substituir na equação da reta, que é mais fácil. YCP, 1,57 vezes 10,74. Deu quanto? 1,57 vezes 10,74. Quanto que deu, pessoal? 16,86. 16,86. Está aqui. Vamos verificar a consistência disso. Olha lá, o xCP, isso é x e isso é y. Então, o xCP deu 10,74. O desenho não ficou bom, tá? Mas só estou representando qualitativamente. 10, veja que isso aqui é 20, aqui está 10. 10,74. Está um pouquinho abaixo, né? Aqui o desenho está fora de escala. E o y, que deu 16,86. Que dá à frente do 10. 16, esse ponto, para desenhar corretamente, ele tem que estar mais para cá, tá? Então, está aí o centro de pressão, por onde passa a força cujas componentes foram determinadas. Agora, se eu quero o valor da força, basta achar o módulo dela, que é a soma dos quadrados, raiz quadrada. Me dá, então, o módulo. Eu tenho o módulo e tenho a direção. Então, eu tenho tudo que eu preciso da força. Tenho a direção e tem também o sentido de atuação. Eu conheço tudo sobre ela. Ok, pessoal? Então, revisem tudo isso aí, vejam se tem erro de conta, tá? Porque nós estamos fazendo aqui mais para mostrar para vocês o procedimento. Pode ter algum errinho ainda. Façam uma revisão para ter bem entendimento sobre isso. Qualquer outro problema que vier vai ser análogo a isso. Mas na aula que vem, amanhã, nós ainda vamos ver situações que vocês podem ter dificuldade. Como avaliar esse volume para outros tipos de problemas mais complexos. Então, amanhã a gente vai abordar essa parte e aí nós vamos finalizar a matéria. E vamos marcar para outra semana, ou daqui a 15 dias, não tem problema, a prova sobre os capítulos 1 e 2 do livro-texto. Ok? Teve alguém que perguntou, né, se ia mudar, porque a prova seria amanhã, né? Então, vamos ter que adiar de uma semana, porque a gente não conseguiu fazer a matéria toda no tempo que antecede a prova. Tá? Eu não vou aplicar uma prova amanhã na matéria que eu nem encerrei ainda. Então,
vai ficar para a semana que vem ou para outra. Amanhã a gente define isso, se eu conseguir concluir a matéria ainda amanhã. Ok, até mais para vocês, até amanhã, bom almoço, tá? Tchau. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não, fica No livro, à vontade. capítulo 2, no final dele fala que passa uma parte de flutuação, corpos flutuantes. A gente não vai trabalhar com isso? Não, essa parte é uma parte que se refere mais à engenharia, engenharia naval, né? Coisa desse tipo. É claro, o engenheiro mecânico pode ir trabalhar numa indústria de engenharia naval. Porém, o tempo que nós dispomos para cumprir a ementa não é suficiente para a gente cobrir toda a matéria. Então, quem entendeu bem essa parte fundamental da fluidostática, pode agora, seja durante o curso, ou seja no momento posterior que você precisar, você pode fazer a leitura que vocês vão conseguir absorver bem o conhecimento, tá? Então, a gente não consegue cobrir 100%. Até conseguiria, porém, fica tão corrido que vocês não vão entender nem a base e nem o total da matéria. Então, a experiência mostra para a gente que é melhor a gente focar bem na base e depois vocês podem estender o conhecimento por conta própria. Tudo bem? Entendi, é só para saber se pulava essa parte. Exato. Mas é importante vocês entenderem, né, qual é a sistemática, porque a gente não consegue cumprir 100% da matéria. O tempo não dá, fica muito corrido, fica muito corrido para vocês absorver tudo, ok? Então, é isso. Até amanhã, a gente retoma então a matéria. Obrigado, professor. Bom almoço. Obrigado para vocês também. Tchau. Falou, professor. Até mais. Obrigado, professor.